Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus se faça em nossos corações, em nossas consciências. Nós estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos mais uma vez no Centro Espírita João Batista e especialmente na pessoa da Marilena, que nos convida, que nos convoca para esse trabalho, a quem agradecemos sempre a oportunidade de estarmos na seara de Jesus. Como nós estamos fazendo uma gravação, então vamos ler a página, fazer a prece, fazer a palestra, fazer a prece final, então tudo hoje por nossa conta. Eu sei que vai ser um pouco cansativo talvez para vocês aí, mas me perdoem, mas em vista da pandemia temos que fazer gravações, não podemos estar ao vivo. A página do livro Caminho, Verdade e Vida é de número 76, que tem como título Edificações. Eu abri aqui ao acaso agora. Está baseado no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, quando Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E o Emmanuel faz o comentário. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como a expressão de caridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Oremos então. Amigo Jesus, obrigado mais uma vez por nos permitir estar na casa de João Batista. Estarmos em uma das suas casas, Senhor Jesus, mas acima de tudo, estarmos na sua causa. Por favor, amigo Jesus, esteja conosco nesta noite, envolvendo-nos a todos na sua luz e na sua paz, para que possamos expressar com clareza os seus ensinamentos através da doutrina dos Espíritos. Fica conosco, amigo Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, queridos irmãos, nós vamos conversar um pouco hoje sobre obsessão. Obsessão, as causas, as consequências, os tratamentos, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso e, obviamente, precisamos começar pelo Livro dos Médiuns, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que fala da obsessão. E diz Kardec, lá nesse capítulo, logo no primeiro parágrafo, item 237, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio de alguns espíritos que logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Isso é só uma introdução e, claro, cabe a cada um de nós depois pegar esse capítulo do Livro dos Médiuns e
estudá-lo com um pouco mais de profundidade ou com muito mais profundidade para entendermos melhor esse processo que hoje é uma pandemia. Nós poderíamos dizer uma pandemia pior do que a que nós estamos vivendo em função desse vírus que está atingindo a humanidade. Nós vivemos ou convivemos com esse vírus da obsessão já há muito tempo. Já há alguns séculos, alguns milênios, nós convivemos com esse vírus. Então é preciso que estejamos atentos e estudemos com calma, com serenidade, com tranquilidade, para entendermos o processo. Porque nós só podemos modificar, só podemos transformar aquilo que entendemos. Senão, nós vamos ficar sendo joguetes, como diz Kardec aí, de espíritos inferiores. Porque bons espíritos não obrigam ninguém a nada. Os espíritos que causam obsessão, sejam eles encarnados ou desencarnados, são espíritos ainda de um nível relativamente inferior aos bons espíritos. São ainda espíritos imperfeitos que buscam de alguma maneira atrapalhar o progresso de outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque a obsessão se dá em todos os campos, digamos assim. De encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado. Há obsessão também entre os espíritos. E Kardec classificou essas obsessões em 3 níveis diferentes, em 3 estágios diferentes, que é interessante que a gente entenda para poder, nos conhecendo, nos tratar com um pouco mais de conhecimento, de informação e com uma possibilidade melhor de êxito no tratamento. Porque o êxito no tratamento da obsessão depende, eu diria que exclusivamente do obsidiado. E Kardec diz que o primeiro sintoma, digamos assim, é a obsessão simples. E ele diz que, neste caso, sempre há uma ideia fixa que conduz ao intercâmbio mental com espíritos malfazejos, que se impõe a um médium. Então, o processo de obsessão é um processo mediúnico, por isso Kardec se diz, há um médium e se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, se apresentando no lugar dos que são evocados. Esta é a obsessão simples. E dizer, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso. E este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. De novo, está lá no Livro dos Médiuns, no item 238. Nós vamos citando aqui os números do Livro dos Médiuns para que depois vocês possam conferir e aprofundar o estudo. Então, entendamos. O primeiro estágio da obsessão é a obsessão simples, onde o espírito se apresenta, ele se mostra, ele bota, como costuma dizer aí na nossa fala popular, ele bota a cara a tapa. Ele se mostra. Eu estou aqui porque não quero que você faça isso. Eu estou aqui porque quero o teu mal. Eu estou aqui porque estou te atrapalhando. Então ele se apresenta. E se apresentando, fica mais fácil da pseudo-vítima poder se livrar disso. E entendamos que, no caso das obsessões, nós não podemos culpar os obsessores por todas as nossas dores, por todos esses processos. Via de regra, nós permitimos esse intercâmbio. Nós abrimos a nossa guarda, nós abrimos a nossa janela ou uma porta, escancaramos uma porta, para que eles entrem e participem desse banquete conosco, digamos assim. Mas, entendamos, precisamos superar as nossas dificuldades. Precisamos estudar, precisamos nos transformar. Precisamos nos esforçar, como também lembra Kardec lá no capítulo 17 do Evangelho.
quando ele define verdadeiro espírita. Aquele que se esforça, aquele que trabalha por se transformar, aquele que muda, que transforma as suas inclinações más. Quando eu me transformo, eu deixo de ser presa desses irmãos que ainda se comprazem nessa situação de fazer o mal para outras pessoas. Então não culpemos os espíritos, não culpemos os ditos obsessores por todos os problemas que nos causam. Primeiro, já temos uma tendência natural a colocar tudo nas costas dos espíritos, nas costas dos obsessores. Eles têm costas largas e costumamos colocar tudo nas costas deles. Não, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa parte nesse latifúndio aí, porque nós abrimos a guarda, nós permitimos que isso aconteça. E quando permitimos, obviamente, eles vão entrar, porque um espírito puro, com certeza, não vai ser obsidiado, porque os espíritos inferiores não terão acesso a ele. Por isso que eles nos dizem lá no Livro dos Espíritos que esse arrastamento não é impossível, não é invencível. Eu não tenho um arrastamento irresistível. Eles não me arrastam se eu não permitir, se eu não der condições para eles. Então é importante que tenhamos isso em mente. Mas esse é só o primeiro estágio da obsessão. Kardec a divide em 3 estágios. E é importante que observemos todos eles com cuidado. O segundo estágio, na minha percepção, eu acho até também de muitos espíritas, é o mais difícil, é o mais complicado, porque é o estágio que Kardec chamou de fascinação. E ele diz, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do ser e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. O fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste, ainda quando este absurdo salte aos olhos de toda a gente. Por isso, nós recomendamos sempre, a doutrina espírita recomenda, de que os trabalhos mediúnicos, especialmente os trabalhos desobsessivos, sejam feitos em casas espíritas, sejam feitos em lugares protegidos. As casas espíritas, as sessões mediúnicas, têm uma proteção espiritual, desde que sejam sérias, desde que estejam trabalhando para o bem, elas têm uma proteção espiritual muito grande. Eu acabei de ler um livro agora do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Tormentos Psiquiátricos e Obsessivos. Acabei de reler, eu já o havia lido uma vez. E lá o Manuel Filomeno mostra as reuniões de desobsessão, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E nos fala dessa proteção que existe em torno das reuniões sérias. Então, por isso falamos, esse trabalho de desobsessão, trabalho mediúnico, o ideal é que seja feito dentro de uma casa espírita. Eu, às vezes, costumo traçar paralelo e dizer que um médico não faz uma cirurgia fora do centro cirúrgico, a não ser numa emergência grave. Porque no centro cirúrgico ele tem asepsia, ele tem garantia de uma asepsia para não piorar a situação do doente. Nas casas espíritas, nós temos a asepsia feita pelos espíritos, desde que, ressalvamos mais uma vez, desde que estejamos trabalhando com seriedade, desde que estejamos trabalhando numa mediunidade com Jesus. Porque senão, há casos, e o próprio Manuel Filomeno de Miranda conta nesse livro também, de situações em centro espírita, que não há nenhuma proteção na reunião de desobsessão ou na reunião mediúnica, porque é uma reunião não levada a sério, é uma reunião que não está dentro dos preceitos doutrinários, né, que nos ensinam os espíritos através da codificação. Então não há proteção ali.
E, como dissemos, a fascinação é um aspecto, é o segundo aspecto que Kardec coloca, na minha avaliação, na minha percepção, mais perigoso. Porque, como diz, o fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste. Mas aí, queridos amigos, até isso é possível, obviamente. Mas para as pessoas que estudam doutrina espírita, para as pessoas que fazem uma análise das comunicações que recebem, comparando, né, com as instruções dadas pela codificação, naturalmente vai ficar mais difícil de ser enganado. E como nós falamos, a reunião deve ser feita numa casa espírita, então existem outras pessoas que estão ouvindo, que estão analisando. O perigo da fascinação é que o espírito normalmente isola o médium. Ele o idolatra, ele o ilude, ele vai fazendo com que o médium se sinta o Todo-Poderoso. E ele não precisa mais da casa espírita, ele não precisa mais dos amigos, porque ele está protegido, sob a proteção do espírito. E esses nossos irmãos desencarnados não têm nenhum escrúpulo em tomar nomes famosos. Ele vai chegar aqui, eu sou o Dr. Bezerra de Menezes, e vai dizer algumas palavras, né, complicadas, difíceis, para quem não estudou doutrina espírita, para quem não estudou o Livro dos Médiuns. É muito provável que essa pessoa se engane mesmo. Então, esse é o grande perigo, de não submeter as mensagens recebidas ao crivo da doutrina espírita, ao crivo da razão, como nos lembra Erasto lá no próprio Livro dos Médiuns, quando ele nos alerta que é melhor que rejeitemos 9 dentre 10 verdades do que aceitar uma inverdade. Então esse é um cuidado que precisamos ter, analisar todas as questões, todas as questões que recebemos, todas as mensagens que recebemos, precisa passar por um crivo, precisa passar por uma análise. E os amigos espirituais não vão ficar aborrecidos se nós rejeitarmos uma verdade. O Dr. Bezerra, ou o Erasto, ou qualquer outro espírito, não vai ficar triste conosco se nós não aceitarmos a verdade, aquela verdade naquele momento. Então é importante não esquecermos disso, passar pela análise, pelo critério da análise de uma ou mais pessoas, de preferência mais pessoas, submeterem, analisarem essa questão. Desculpe, mas me deu um problema aqui na garganta agora. Continuando nesse item, Kardec diz que a pessoa, o fascinado, perde a noção do ridículo, acatando sugestões que incorporam, aceitando inspirações como diretrizes que a todos se apresentam como disparates e que a ele são perfeitamente lógicas. E aí, queridos amigos, são as imperfeições nossas como médiuns. Um médium vaidoso está muito fácil, ele está muito perto de ser objeto de um processo de obsessão por fascinação. Porque o médium, o vaidoso, acha que ele é muito melhor, que ele é bom que todo mundo, o vaidoso, o orgulhoso, é melhor que todo mundo, e recebe um espírito com um nome famoso, um nome pomposo, e ele fica feliz da vida, com o ego inflado, porque está recebendo uma mensagem, sei lá, de Jesus, do Dr. Bezerra, de Ismael. E é claro que esses espíritos têm muito mais o que fazer, né? Um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes ou outros tem atividades 24 horas por dia. Esse livro que eu estou acabando de ler, que acabei de ler, Tormentos Psiquiátricos e Obsessivos, os espíritos trabalham 24 horas. A reunião mediúnica deles é 2 horas da manhã.
Então, eles não têm esse problema, essa facilidade de estar atendendo a qualquer um. Eles têm trabalho sério. Quando o médium é vaidoso e diz que recebe uma mensagem de um espírito famoso, ele não quer mais ouvir falar nada disso. E eu, pessoalmente, passei por uma situação dessa, de ver um médium, né, recebendo um espírito com um nome famoso. E como eu não era espírita à época, eu estava começando a estudar, começando a ler livros espíritas, aceitei. Acreditei que aquele espírito realmente fosse aquele famoso que estava dizendo ali. Até que eu fui estudando e fui revendo e fui me informando e comecei isso era uma reunião particular, na casa, que também é errado, né? Mas é uma reunião em casa, e eu comecei a perguntar ao espírito algumas perguntas que eu tinha lido nos livros. E naturalmente que o espírito não gostou muito das minhas perguntas e, claro, não ficou nada satisfeito. E depois acabou sendo desmascarado, porque não era, claro, aquele espírito. Porque o espírito que ele dizia ser tem uma elevação de ser recebido por Jesus, de contato com Jesus. E na minha ignorância inicial, eu aceitei aquilo como sendo verdade. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter para não nos submetermos a esse tipo de embuste, nesse caso da fascinação. Então, a fascinação, ela leva o médium a acreditar que está sendo dirigido, que está sendo orientado por um espírito famoso, quando em realidade é alguém sem escrúpulo que está usando aquele nome para domínio, para dominar aquela pessoa, aquele médium. O outro item que Kardec fala da obsessão é a subjugação. E o que Kardec levou um pouco mais de tempo para conversar sobre isso, para explicar isso, porque havia uma confusão entre possessão e subjugação. E o Kardec diz que a subjugação está lá no item 240 do Livro dos Médiuns, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. É uma constrição, é uma força quase que irresistível. Se torna irresistível em função da fraqueza do médium, em função do processo de culpa do médium, em função do processo de dificuldades que o médium tenha. Normalmente eu falei culpa, mas pode ser outra coisa qualquer. Mas culpa é um bom processo para começar, né? Um espírito vingativo que queira se vingar de uma pessoa, começa usando a culpa, porque é um bom caminho para ele adentrar. Kardec diz que é o verdadeiro jugo. O paciente fica sob esse verdadeiro jugo. O paciente, o cliente, o obsidiado, ele fica sob esse verdadeiro jugo. E a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, no caso da moralidade, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensata. No segundo caso, no caso da corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais, provoca movimentos involuntários. Está lá no item 240, como diz, do Livro dos Médiuns. Então, há uma subjugação moral e pode haver também uma subjugação corporal. Na moral, ele interfere no raciocínio do médium. Ele como que obnubila, a palavra é difícil, entorpece, escurece a mente do médium e ele aceita sugestões. O médium acaba aceitando sugestões e fazendo coisas ridículas que para ele é sensata.
para ele é normal. E a gente vê muitas situações aí que nós julgamos loucura, que julgamos uma doença, né, psiquiátrica. Na maioria das vezes, sim, na maioria das vezes, não é uma doença psiquiátrica, ou pelo menos não começou como tal. É um processo de subjugação, é um processo de obsessão. O Dr. Bezerra de Menezes, quando ainda encarnado, escreveu um livro chamado A Loucura sob um Novo Prisma. E ele fala, nesse livro, de que uma boa parte, uma grande parte dos internos dos hospitais psiquiátricos, né, naquela época então dele, a coisa era muito pior do que hoje, uma boa parte daqueles internos não são doentes psiquiátricos, são doentes espirituais. São doentes que se envolveram num processo de obsessão e, claro, que depois de algum tempo, com os espíritos atuando na mente dessa pessoa, ela vai ter distúrbios. E, além do mais, um interno psiquiátrico logo começa a tomar remédios, e remédios fortes, que têm efeitos colaterais. Então, acaba gerando mesmo a doença orgânica, a doença psiquiátrica mesmo, que em princípio era uma doença espiritual. Isso é uma doença, um processo, né, da subjugação corporal. Eles vão tomando. E daqui a pouco eu estou fazendo um discurso na praça ali para a estátua e achando que está normal. E sou taxado como esquizofrênico, porque eu estou vendo coisas que não existem, pela psiquiatria, naturalmente, não pela doutrina espírita. Mas pela psiquiatria você é taxado como esquizofrênico, porque eu estou vendo coisas que não existem. Estou vendo coisas que estão fora da percepção dos outros. Mas, em realidade, aquilo é um processo obsessivo. E como foi tomado o nome, foi dado primeiro o nome de possessão, então Kardec trabalhou isso um pouco mais em algumas obras dele, até Leon Denis, André Luiz, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, para definir essa situação da subjugação ou da possessão. E nós vamos começar lá com o Livro dos Espíritos, na questão 473. Kardec pergunta: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Traduzindo a questão dele, um espírito pode incorporar, digamos assim, tomar o lugar do espírito encarnado que está ali e trabalhar e agir, obrar aqui, agir em nome dessa pessoa. E os espíritos respondem a Kardec dizendo: o espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Esse é um outro processo que quem estuda a mediunidade precisa entender, quem trabalha em mediunidade precisa entender. Às vezes a gente vê filmes, me lembro aqui do Ghost, né, onde o espírito chega e entra no corpo da médium. A coisa não funciona assim. O espírito não entra no corpo como se entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agir conjuntamente com ele. Então, defeitos e qualidades. Um processo mediúnico também para o bem, de um espírito bom, de um espírito superior, também se dá por esse processo de perispírito via perispírito por sintonia. Os dois, encarnado e desencarnado, estão sintonizados para o bem ou para o mal. E aí se dá esse processo de incorporação, digamos assim. Nós chamamos de psicofonia, incorporação, mas possessão não é o caso. Diz ele: mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a sua matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir o que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. O dia que um espírito se desligar do corpo,
o corpo morre. Porque o que dá vida ao corpo é o espírito. Uma vez desligado do corpo, o espírito, o corpo vai parar de funcionar e o corpo vai morrer. Mesmo que chegue um outro espírito para atuar. Não tem como. Isso não é possível. Então não é o caso de um espírito chegar e tomar posse de um outro corpo. Tomar posse de um corpo que não foi destinado a ele num processo reencarnatório. Então o médium é sempre responsável pelas ações, mesmo quando ele esteja num processo grande de subjugação. Ainda assim, ele permitiu no início, aí ele vê até, ele foi a causa daquele processo de subjugação que está acontecendo ali. Na questão 474, Kardec pergunta também, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada a ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Veja Kardec pergunta aqui, pode a alma ficar na dependência do espírito? Porque quem está encarnado é alma, quem está desencarnado, espírito. Então pode a alma ficar numa dependência tal que ela fique paralisada e o espírito atue naquele corpo? Vamos ver aqui o que os espíritos respondem. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Possessos, de novo, no sentido perispírito via perispírito, onde o espírito atua sobre a alma, impedindo ou dificultando, impedindo que ela atue, que ela haja por ela mesma. Então, sim, sem dúvida, são os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Então, há também o sentido oposto do que fala lá o Dr. Bezerra. Muitos epiléticos, loucos, diz Kardec. Loucos aqui no sentido literal, psiquiátrico. São tomados por possessos. E, principalmente, hoje já nem tanto, mas a Idade Média, quantos médios nós queimamos chamando de possessos? Ou quantos loucos foram queimados, né, como possesso? Há essa confusão. E para quem estuda, fica mais fácil entender esse processo. Para quem estuda, fica mais tranquilo entender isso e não cair nessa armadilha. Porque qual é o tratamento para a obsessão? O tratamento é reforma íntima. Nós só vamos nos livrar das obsessões dos nossos irmãos, irmãos, que nós chamamos de obsessores, quando nós sairmos da sintonia deles. Porque eles só atuam onde encontram afinidades. É o que nós falamos na psicologia. O defeito que eu vejo no outro é que eu não quero olhar em mim. O outro é o meu espelho. Então eu olho para o outro e vejo as minhas dificuldades retratadas no comportamento daquela outra pessoa. No processo obsessivo não é diferente. A obsessão só se dá entre espíritos afins. Espíritos que têm os mesmos gostos, os mesmos pendores, as mesmas tendências, claro, vão se unir para trabalharem, né, juntos no processo obsessivo. E, via de regra, onde vai levar prejuízo para ambos, porque os dois são prejudicados no processo de obsessão. Tanto o obsessor quanto o obsidiado são espíritos prejudicados nesse processo de doença, de adoecimento dos dois. Kardec diz aqui, para explicar mais ainda isso, ele diz: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é,
de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Posto que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se achava associada. Por isso que eu disse que a palavra possessão e subjugação, houve uma confusão muito grande durante um grande tempo sobre essas palavras. Conclui ele aqui: o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, a possessão, o termo possesso, só pode se dar nesse sentido, de um espírito subjugando uma alma. Como um espírito subjuga outro espírito. Nos casos da zoantropia, por exemplo, nós vemos muito isso. Um espírito vai moldando na cabeça do outro, na mente do outro, que ele é um animal, que ele é um animal, que ele é um lobo, que ele é qualquer outro animal, e ele vai se transformando. É como ele perde a vontade dele e cede aí no seu corpo espiritual, ele cede o seu perispírito para um domínio de um espírito imperfeito, de um espírito mau que quer causar algum tipo de transtorno àquele outro espírito. Nessa circunstância, diz Kardec, não há nenhuma margem para dúvidas de que não há mesmo possessão física, mas subjugação. Kardec coloca porque não quer usar o termo possessão, já que poderiam relacioná-lo com os demônios. Essa ideia da possessão, que nós acreditamos nisso durante um bom tempo, né? Durante muitos séculos acreditamos nessa ideia da possessão, do demônio tomar posse, do demônio tomar o corpo de uma pessoa e passar a habitar aquela pessoa, aquele corpo. Isso não existe. No capítulo 23, intitulado Da Obsessão, que nós falamos aqui do Livro dos Médiuns, Kardec volta a esse assunto. Lá no item 240, ele pergunta, essa subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre. É uma constrição que paralisa a vontade. Ele para de ter vontade. Ele passa a viver em função da vontade do amigo desencarnado. Amigo do espírito desencarnado. E no item 241, também lá do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Então, mais uma vez, só para ficar tranquilo, né, os processos simples, obsessão simples, fascinação e subjugação. E, de novo, é importante isso, só se dá essa obsessão se houver afinidades. Se o espírito e a alma estiverem afim. Estiverem com as mesmas intenções, as mesmas tendências, os mesmos gostos, os mesmos pendores, eles vão, é claro, se unir. Porque vibram, pensam na mesma sintonia. A onda mental deles tem a mesma sintonia, tem o mesmo comprimento de onda. Então, eles sintonizam. Quem quer, por exemplo, sintonizar a Rádio Rio de Janeiro, bota lá em 1400 kHz AM. Mas quem quiser ouvir uma outra emissora, vai ter que mudar a sintonia. Ou de AM ou FM, vai ter que mudar a sintonia. Então, quando nós mudamos a sintonia, esses amigos também deixam de atuar sobre nós. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado de nos moralizar, de nos evangelizarmos, para que esses amigos também, além de não nos atrapalhar, também sejam evangelizados. Porque esse é o objetivo. O objetivo não é expulsar o obsessor, não é expulsá-lo, mandá-lo embora, prendê-lo, amarrá-lo, como algumas religiões até fazem.
ou fazem, dizem fazer. Nosso objetivo como espíritas é esclarecer, orientar, ajudar esse espírito obsessor, que é um espírito que está sofrendo também, que precisa de ajuda, precisa de amor, precisa de respeito, precisa de carinho. Essa era a nossa ideia para trazer para vocês, né, como estudar a obsessão, especialmente capítulo 23 do Livro dos Médiuns, e como nos livrar da obsessão. Trabalhando com Jesus, servindo com Jesus, seguindo o nosso modelo e guia lá da questão 621 do Livro dos Espíritos. Que o Senhor Jesus nos ampare e nos proteja sempre, para que possamos, além de nos evangelizar os amigos que hoje nos obsidiam de alguma maneira. Obrigado mais uma vez aí pela paciência de vocês, pelo carinho, pelo convite, e nós vamos fazer uma prece para encerrar aqui o nosso trabalho. Amigo Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por estar conosco, obrigado pelo auxílio, pela proteção, pelo carinho. E por favor, Senhor Jesus, fica conosco, orientando-nos, ajudando-nos, para que por nossa vez também possamos ajudar a esses irmãos que hoje nós vemos como adversários, como obsessores, mas que são tão filhos de Deus quanto cada um de nós. Envolva-nos a todos na sua luz e na sua paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muita paz a todos.